Você já esteve tão desesperado por um emprego que aceitaria qualquer coisa? Martina sabia o que era enfrentar dificuldades. Aos 55 anos, depois de uma vida inteira batalhando, ela se viu desempregada e sem muitas opções. As contas se acumulavam e a idade se tornava um obstáculo para conseguir um novo trabalho. Então, quando surgiu a oportunidade de ser cuidadora particular de um milionário, ela não hesitou. O salário era excelente, o contrato era sigiloso, e o trabalho parecia simples: ajudar um jovem paraplégico nas tarefas do dia a dia. O problema? O jovem era Arturo Andreoli, um homem amargurado, preso a uma cadeira de rodas e cheio de segredos. Desde o primeiro dia, Martina percebeu que aquela não seria uma tarefa fácil. Arturo era rude, distante e fazia questão de afastar qualquer um que tentasse ajudá-lo. Sua mansão luxuosa parecia mais uma prisão dourada, onde ele se isolava do mundo, alimentando seu rancor. Mas o que ninguém sabia era que aquele acidente que o deixou paraplégico não foi um simples acidente. E Martina estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo. Martina subiu os degraus da imponente mansão Andreoli sentindo o peso da decisão que havia tomado. O anúncio de emprego não dava muitos detalhes, apenas informava que um homem paraplégico precisava de uma assistente para tarefas do dia a dia. O salário era acima da média, o que a fez aceitar sem questionar demais. Ao tocar a campainha, foi recebida por Luca, o mordomo, um homem sério de terno impecável, que a analisou por um instante antes de levá-la para dentro. A mansão era colossal, mas fria. Tudo parecia milimetricamente organizado, sem um único objeto fora do lugar. Mas havia algo ainda mais estranho: o silêncio absoluto. Martina percebeu que não havia música, TV ligada, vozes ecoando pelos corredores. A casa parecia uma pintura congelada no tempo. Ao chegar à biblioteca, Luca abriu a porta e acenou para que entrasse. No centro da sala, de costas para ela, estava Arturo Andreoli. Jovem, rico, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, e completamente quebrado por dentro. Ele não se virou para cumprimentá-la. As regras são simples. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Não pergunte nada sobre minha vida pessoal. Não tente me agradar. E nunca, jamais, tenha pena de mim. Martina não sabia ainda, mas aquele homem escondia muito mais do que uma tragédia. Ele escondia um segredo capaz de destruir vidas. E ela estava prestes a entrar nesse labirinto sem saída. Martina ficou ali, parada, tentando decifrar Arturo Andreoli. Seu tom de voz carregava algo além da frieza. Era como se ele estivesse acostumado a afastar qualquer um que tentasse se aproximar. Tudo bem, Sr. Andreoli. Só me diga o que espera de mim, respondeu, mantendo a calma. Silêncio. Ele finalmente se virou. Martina viu pela primeira vez seu rosto. Arturo não parecia alguém que havia desistido da vida por completo, mas estava perto disso. Os olhos profundos e escuros denunciavam noites mal dormidas, o maxilar tenso mostrava sua resistência a qualquer proximidade emocional. Você terá acesso total à casa. Vai organizar as coisas, me ajudar nas necessidades básicas. Mas uma coisa precisa ficar clara. Ele deslizou a cadeira de rodas até ela e a encarou de perto. Eu não sou um inválido. Se você começar a agir como se fosse minha babá, você estará fora. Martina sustentou o olhar, sem desviar ou demonstrar receio. Acredite, Sr. Andreoli, eu não sou babá de ninguém. Arturo não respondeu, apenas virou a cadeira e se afastou. Martina percebeu ali que aquele emprego não seria nada fácil. Nos dias seguintes, ela começou a entender a verdadeira realidade da casa. Não havia empregados fixos, apenas Luca, o mordomo, e Sofia, a cozinheira, que falavam pouco e seguiam as regras sem questionar. Ninguém ousava contrariar Arturo. Mas Martina não era qualquer um. E logo ela começaria a quebrar as barreiras que ele tanto tentava manter erguidas. Nos dias seguintes, Martina foi se adaptando à rotina na mansão Andreoli. O ambiente luxuoso contrastava com a melancolia pesada que parecia se arrastar por cada canto da casa. O silêncio era constante. Não havia visitas, risadas ou qualquer sinal de vida além do som da cadeira de rodas de Arturo deslizando pelo chão frio. Ele passava grande parte do tempo trancado no escritório ou no jardim, onde apenas ficava olhando para o horizonte, como se esperasse que algo mudasse. Mas o que exatamente? Certa manhã, enquanto organizava o escritório de Arturo, Martina encontrou algo que não deveria estar ali: uma foto. Era uma imagem de Arturo ao lado de uma mulher loira, sorridente, abraçada a ele em frente a um carro esportivo. O detalhe que chamou sua atenção? A mulher parecia ser a única feliz na foto. Os olhos de Arturo, mesmo naquela época, carregavam algo diferente. Antes que pudesse processar mais, ouviu uma voz atrás de si. Coloque isso de volta.
Ela se virou e encontrou Arturo na porta, com um olhar frio. Desculpe, eu estava apenas organizando. Não toque nas minhas coisas sem permissão. Martina percebeu que aquela foto despertava algo nele. Dor? Arrependimento? Raiva? Ela deixou a foto onde encontrou e saiu, mas algo ficou martelando em sua mente. Quem era aquela mulher? E mais importante, o que aconteceu para transformar Arturo Andreoli no homem recluso e amargo que era hoje? Martina sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Naquela noite, a mansão Andreoli estava mais silenciosa do que o normal. Martina não conseguia esquecer a foto que encontrou no escritório de Arturo. Algo na expressão dele, na forma como reagiu ao vê-la segurando a imagem, indicava que aquela mulher fazia parte de um passado que ele preferia manter enterrado. Mas o destino não se importa com segredos. No dia seguinte, enquanto organizava a mesa do café da manhã, o som da campainha ecoou pela mansão. Martina estranhou. Nos dias que esteve ali, ninguém jamais apareceu para visitar Arturo. Ao abrir a porta, encontrou uma mulher loira, elegante, vestindo roupas de grife e usando óculos escuros. Ela parecia deslocada naquele ambiente carregado de tristeza. Preciso falar com Arturo, disse a mulher, com um tom firme. Martina hesitou. Antes que pudesse responder, uma voz cortante ecoou do corredor. Giulia. O ar na sala pareceu ficar mais pesado. Arturo estava parado ao final do corredor, sua expressão era uma mistura de surpresa e desprezo. Giulia tirou os óculos, revelando olhos marejados. Era ela. A mulher da foto. Martina sentiu que estava prestes a testemunhar algo importante. Arturo se aproximou lentamente, seus olhos fixos na ex-namorada. O silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra. O que você está fazendo aqui? Perguntou Arturo, sua voz carregada de ressentimento. Giulia respirou fundo antes de responder. Recebi uma ligação. Precisamos conversar. Martina observava tudo sem entender completamente. Que ligação era essa? O que Giulia queria depois de tanto tempo? Mas, pela forma como Arturo cerrava os punhos, uma coisa era certa, ele não estava pronto para perdoá-la. O silêncio entre Arturo e Giulia era denso, como se o ar na mansão tivesse ficado pesado de repente. Martina, ainda parada próxima à mesa, sentia que estava prestes a testemunhar algo importante. Arturo manteve o olhar fixo em Giulia, seus olhos carregados de um ressentimento contido. Recebeu uma ligação. Sua voz era cortante. Havia ironia e dor misturadas. Depois de 2 anos sem ao menos se importar se eu estava vivo ou morto. Giulia abaixou a cabeça por um instante, parecendo recolher coragem. Ela olhou para Martina, percebendo sua presença ali. Podemos falar a sós? Pediu, hesitante. Mas Arturo riu. Você perdeu esse direito quando me deixou naquele hospital. O olhar de Giulia se encheu de tristeza. Ela engoliu seco e decidiu falar de uma vez. Arturo, eu não te deixei porque quis. Eu recebi uma ligação. Uma ameaça. A expressão de Arturo mudou instantaneamente. O ressentimento deu lugar à confusão. Que tipo de ameaça? Giulia respirou fundo, suas mãos tremiam. Um homem chamado Sérgio Ferri. Ele me ligou dias depois do seu acidente. Disse que, se eu continuasse ao seu lado, você não estaria seguro. Que eu precisava desaparecer da sua vida, ou algo pior poderia acontecer. Martina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Arturo franziu a testa, sua mente girava tentando conectar as peças. Sérgio Ferri. Aquele nome não lhe era estranho. E por que você acreditaria nisso? Sua voz estava mais baixa agora. Giulia piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. Ele sabia detalhes sobre o acidente. Coisas que nunca foram divulgadas. Ele sabia que não foi apenas um acidente. Aquela frase foi um golpe. O silêncio se arrastou pela sala. Martina olhou para Arturo, percebendo que algo dentro dele havia mudado. Aquele acidente nunca foi um simples acidente. E agora, ele tinha um nome. Sérgio Ferri. Alguém estava tentando enterrá-lo naquela cadeira de rodas. E Arturo, pela primeira vez, sentiu que precisava lutar para descobrir a verdade. A revelação de Giulia ainda pairava no ar. Arturo sentia seu coração acelerar. A raiva que ele havia carregado nos últimos anos agora se misturava com um medo que não queria admitir. Sérgio Ferri. Aquele nome ecoava em sua mente. Por que nunca me contou isso antes? Sua voz estava tensa, firme. Giulia abaixou a cabeça. Eu tentei, mas toda vez que criava coragem, algo me dizia que eu estava colocando você em mais perigo. Martina observava tudo em silêncio, mas sua mente já trabalhava rápido. E o que mais esse homem disse? Giulia engoliu seco. Que o acidente foi provocado. Arturo fechou os olhos por um instante. O peso daquela frase era esmagador.
Ele sempre havia desconfiado, mas ouvir aquilo agora tornava tudo real. Ele te disse por quê? Giulia hesitou, mas assentiu lentamente. Ele disse que alguém queria tirar você do caminho. Martina sentiu um calafrio. Arturo apertou os punhos com força. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente da raiva ou do desespero. Ele sentiu um propósito. Sérgio Ferri, murmurou. Esse nome ainda vai me dizer muita coisa. Giulia o olhou com preocupação. Você precisa tomar cuidado. Se isso for verdade, você ainda pode estar em perigo. Arturo respirou fundo. Não, Giulia. O perigo é para quem tentou me destruir. Agora, sou eu quem vai atrás dele. Martina sentiu um arrepio. Ela sabia que aquela era a primeira chama de algo muito maior, asterisco asterisco. A vingança de Arturo estava apenas começando. A raiva de Arturo não era mais cega. Agora, ela tinha um foco. Pela primeira vez em anos, ele não estava apenas esperando que a vida lhe desse respostas. Ele iria atrás delas. Martina sabia que aquilo era perigoso. Mas também sabia que impedir Arturo agora seria impossível. Por onde começamos? Perguntou ela, determinada. Arturo olhou para Giulia. Você sabe onde encontrar esse tal de Sérgio Ferri? Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Ele tem negócios duvidosos na cidade. Um bar, alguns imóveis. Conheço um lugar onde ele aparece com frequência. Era o suficiente para começar. Martina observava Arturo. Havia algo diferente nele agora. Uma energia que não via há muito tempo. Então vamos até ele, disse Arturo. Você não pode simplesmente aparecer lá. Alertou Giulia. Se ele realmente fez isso com você, acha que ele vai te receber de braços abertos. Ela tem razão, disse Martina. Temos que pensar nisso direito. Arturo respirou fundo. Então é isso que faremos. Vamos planejar. O primeiro passo havia sido dado. Martina sentiu no peito que a vida de Arturo estava prestes a mudar novamente. Mas dessa vez, ele estava no controle. A noite estava fria quando Martina ajudou Arturo a entrar no carro. Giulia dirigia, as mãos tremendo no volante. O destino? O bar de Sérgio Ferri. O local era escuro, cheio de figuras duvidosas. Assim que entraram, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Arturo não precisava se levantar para impor respeito. Seu olhar carregava um peso que poucos podiam sustentar. Martina empurrou sua cadeira até o balcão, enquanto Giulia procurava discretamente por Sérgio. Ela sabia que ele estaria ali. E então, ele apareceu. Um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar frio. Ele sorriu, mas não havia gentileza naquele sorriso. Ora, Arturo Andreoli. Que surpresa! Arturo não desviou o olhar. Sabe por que estou aqui, Ferri? O homem riu e tomou um gole do uísque. Sei? Achei que estivesse ocupado demais sentindo pena de si mesmo para fazer perguntas. Martina sentiu a tensão no ar. Mas Arturo estava diferente agora. Ele não reagiria como antes. A diferença é que agora eu quero respostas, disse Arturo, a voz firme. Ferri estreitou os olhos, avaliando. E o que faz pensar que vou te dar alguma? Porque eu não vou sair daqui sem elas. O silêncio na mesa era absoluto. Sérgio percebeu que Arturo não estava mais quebrado. Martina sabia que aquele momento mudaria tudo. A verdade estava prestes a emergir. O silêncio no bar era sufocante. Todos ali sentiam que algo grande estava para acontecer. Sérgio Ferri colocou o copo de uísque sobre a mesa e inclinou-se para a frente, encarando Arturo com um sorriso maldoso. Você quer respostas, Andreoli? Pois eu vou te dar. O coração de Martina acelerou. O acidente não foi exatamente um acidente, foi. Arturo disse, mantendo a voz firme. Ferri riu. Um riso seco, carregado de desdém. Não foi um acidente, ele admitiu, seus olhos brilhando de satisfação. Foi um aviso. Giulia ficou pálida. Martina sentiu o estômago revirar. Para quem? Arturo perguntou. Sérgio pegou o copo novamente e girou o líquido âmbar dentro dele, sem pressa. Para o seu pai. O choque congelou Arturo na cadeira. Meu pai? Ferri assentiu. Ele mexeu com as pessoas erradas, Arturo. E você? Bem, você foi o aviso que ele nunca esqueceu. Martina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso era mais do que vingança. Era algo maior. Arturo fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Ele entendia tudo agora. E o que aconteceu com ele depois? Sérgio deu de ombros. Ele pagou o preço. Como todos pagam. O silêncio no bar ficou insuportável. Martina viu nos olhos de Arturo algo que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Não era dor. Era decisão. E nada no mundo o impediria agora. O peso da revelação de Sérgio Ferri ainda pairava no ar. Arturo sentia o sangue ferver. Seu acidente não tinha sido obra do acaso.
Sua dor, sua paralisia, não eram consequências de um destino cruel, mas sim de um acerto de contas. Ele apertou os punhos sobre a mesa do bar, o olhar fixo em Sérgio. Tudo dentro dele gritava por justiça. Martina, sentada ao seu lado, sentiu o perigo no ar. Ela conhecia aquele olhar. Arturo, ela sussurrou, colocando a mão no braço dele. Isso não vai mudar o passado. Mas ele já havia tomado uma decisão. Com um movimento firme, Arturo puxou a cadeira para trás e se ergueu, apoiando-se na mesa. Foi a primeira vez que tentou ficar de pé sem ajuda. As pernas tremiam, mas ele não vacilou. O bar inteiro parou para olhar. Sérgio Ferri ergueu uma sobrancelha. O jogo havia virado. Você perdeu tudo por causa do seu pai, Ferri zombou. E agora? O que você vai fazer? Arturo respirou fundo. Vou viver. Sérgio riu, esperando um ataque, esperando que Arturo perdesse o controle. Mas não foi isso que aconteceu. Arturo soltou um sorriso frio. Ele já não era o homem quebrado que Sérgio achava que ele era. Você quer que eu me consuma de ódio, quer que eu me destrua, Arturo disse, firme. Mas eu vou continuar. Vou reconstruir tudo o que vocês tentaram tirar de mim. Ele olhou para Martina, para Júlia, para as pessoas que realmente estavam ao seu lado. E você, Ferri? O que restou para você além do passado? O silêncio foi absoluto. Sérgio Ferri não tinha resposta. Porque sabia que Arturo estava certo. Nos dias seguintes, Arturo iniciou sua verdadeira transformação. Ele não só decidiu seguir com a fisioterapia, como também começou a reerguer seus negócios. Martina continuou ao seu lado, oferecendo apoio, não como uma assistente, mas como uma amiga, alguém que acreditava nele quando ninguém mais acreditava. E Júlia? Ela se afastou. O passado entre ela e Arturo nunca poderia ser apagado, mas ambos entenderam que seguir caminhos separados era o melhor. Na última noite antes de uma nova fase em sua vida, Arturo olhou para o horizonte da varanda de sua mansão. O céu estava estrelado. Ele respirou fundo e fechou os olhos por um instante. O passado o marcou, mas não o definiria. A partir daquele momento, ele era dono do próprio destino. E assim termina essa história de superação, vingança e recomeços. Mas me diga, o que você faria no lugar de Arturo? Comente abaixo.